Pessoal, bem-vindos de volta ao nosso podcast Por Trás das Bancadas. Eu sou o Carlos Correia, da Se Ligando Superfícies, e hoje estamos com uma pessoa aqui muito especial, um super amigo, super parceiro, o arquiteto Ulisses. Antes de mais nada, Ulisses, muito obrigado aí por ter aceito o convite, e eu queria que você se apresentasse para o nosso pessoal, falasse um pouquinho de você. Muito obrigado a vocês pelo convite. Falasse um pouquinho de mim. Um pouquinho de você, se apresenta para o pessoal. Boa tarde, eu sou Ulisses Mambac, arquiteto. Conheci a Siligran, enfim, há alguns anos atrás, e acho que é exatamente pela continuidade do nosso trabalho juntos que eu estou aqui hoje. E assim, trajetória de arquitetura começou cedo. Tá, isso que eu ia te perguntar, né? Bem cedo, ainda adolescência. Eu estava em dúvida entre publicidade, eu tinha um amigo que fazia publicidade. Tá. E arquitetura. Aí, com uma experiência que a gente teve de família, dos meus pais, compraram um apartamento, contratarem um arquiteto, Certo. depois não conseguirem manter o arquiteto e alguém tem que continuar aquilo, Tá. Deu tudo certo e eu, de fato, entendi que era a arquitetura que eu queria fazer, de fato. Agora, isso eu não estava nem perto, era 16 anos. Não estava nem perto de começar a faculdade, estudar. Vestibular, faculdade, etc. E, na verdade, de lá para cá nunca mais parou. Foi realmente o que norteou toda a carreira, assim, porque se tornou não só o que eu mais gosto, como, enfim, a minha profissão definitiva naquele momento. É isso que eu ia te perguntar, Ainda então. Ainda bem, aliás, que eu não fui para publicidade, porque eu acho que seria uma catástrofe. Do que eu vejo hoje, a arquitetura, ela precisa, por exemplo, do sonho. Certo. Isso é indispensável, mas é inevitável você ter que ter o pé no chão. Sim. Não tem como. E, na verdade, na publicidade, você só tem o sonho. É verdade. Você entendeu? Ao contrário, o carro voa na telinha, sim. O lago fica azul, a hora que você bem entender, o que o programa daquela agência fizer. Tudo é possível, a né? É mundo real, é o que eu falo no escritório todo dia. A gente aqui, literalmente, projeta o real. Isso vai ficar em pé. Exatamente. Além de ficar em pé, não pode cair. Você entendeu? É o mais importante, né? Então, de lá para cá, o que já fazem uns bons anos, né? Tá. Enfim, eu acho que foi só realmente crescimento, aprendizado. Foi bom. Então, digamos que ter começado dessa forma. Acertou então. Sim, na escolha. Com certeza. Né? Isso é importante. Isso é muito bom. É muito né? bom. Não acontece com todo mundo, aliás, acho que acontece, infelizmente, com uma minoria. Sim. De você conseguir realmente descobrir cedo o que você quer e descobrir depois que é o que você vai fazer pelo resto da tua vida. Isso, é verdade. Entendeu? Porque tem muitas pessoas que começam uma profissão e depois resolve de um mudar, tempo vê que não foi uma boa escolha, né? Ou não entende, não se adaptou, não era bem. Mas é o que eu te falei, se eu tivesse ido, por exemplo, para a área de publicidade, marketing, alguma coisa desse gênero, nem sei quais são os nomes dessa escola hoje. Mas acho que eu teria sido uma catástrofe. Assim, ou não, né? Eu ia querer literalmente deixar a água do lago mais marrom para ela realmente parecer. Mas não vai vender tanto peixe assim. É verdade. Se ficar marrom, não importa. Tem que ser real e ponto. Entendeu? Maravilha. Acho que eu não ia me adaptar, não. E assim, né, nós iniciamos esse projeto, né, estamos gravando já alguns episódios e o nosso nome, o nosso podcast é Por Trás das Bancadas. Muito que é bom, justamente para falar isso, né, do bastidor, né, desses perrengues que a gente passa e ninguém vê, né. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, né. Os arquitetos que vão na empresa... somos pagos para eles não saberem. Uns arquitetos que vão na empresa, né, e manda mudar o projeto, uma, duas, três, quatro vezes. Imagina, que isso. Você é assim? Não sei. Eu sou 100% assim quando necessário. Sim. Eu acho, por exemplo, eu costumo dizer uma coisa no escritório, para mim mesmo, que tudo pode ser melhor. Exatamente. Qualquer coisa. Esse microfone, a camisa que você estiver usando, a bancada de Corian, a mesa, o teu carro, qualquer coisa que existe sempre pode ser melhor, tanto que você tem. Não há nada tão bom que não possa melhorar. As outras, enfim, não precisa, né? Não está ganhando. Se eu fosse outro fracasso, seria artista plástico. Sim. Jamais ia acabar um quadro. Nunca olhar para aquilo, literalmente. Hoje tá bom, mas amanhã não tá. Do resultado. Mas eu acho que só o fato de entender que ainda pode ter uma pincelada amarela ali, uma outra roxa aqui, ou enfim, mudar de determinada forma,
e o que aquilo vai virar, sem dúvida alguma. É muito comum nos comum. projetos. É verdade. Quando a gente está finalizando ou já finalizou no escritório, Uhum. quem trabalha comigo sabe disso, e quem fornece coisa para a gente Exatamente, sabe disso também, para tudo. Para tudo que surgir uma nova ideia, porque tem um detalhe, um canto, uma curva, algo que pode ser diferente ali. Uhum. E se for o caso de ter que ver a peça, por exemplo, que é o caso de vocês, Sim. vou até lá, dou uma Sim, olhada, a gente verifica o que dá para melhorar, o que pode mudar, altera. No final, eu acho que isso é o grande mote da história, assim, né? O resultado é sempre surpreendente. Sim. Fica muito bom. Então, valeu a pena. Exatamente. Você entendeu? Mas uma coisa legal que eu gosto de você é que, por exemplo, você manda lá o projeto e a gente faz a peça, né? E eu falo, Ulisses, tá pré-pronta. Literalmente, Vem aqui ver. Vem aqui ver. Aí você vai lá, né, e com uma canetinha você marca os pontos que quer mudar, tal. E aí a gente refaz o que precisa ser refeito e tal, e depois você volta, né? Aí você, né, dá ok ou não. Então, né? Mas geralmente na segunda ou terceira vez você já dá ok. Não, na né? segunda ou terceira já na terceira vez tá dando ok. Aí o que eu ia te perguntar é o seguinte: depois que você dá ok, e aí a peça fica pronta definitivamente, polida, tal. Quando você recebe, você ainda sente alguma necessidade de querer mudar ou não? Raramente. Raramente? É. Raramente. Porque aí, a partir do momento que eu vou, por exemplo, na tua fábrica, e que a gente faz literalmente esse procedimento cirúrgico, Isso, né? Parece que você tá marcando exatamente. Mas é isso mesmo. É um cirurgião plástico ali com a chapa de córea na frente. Que eu começo a riscar, desenhar, alongo um pouco mais essa curva, sobe isso, faz um biquinho aqui, dobra essa parte. Vamos fazer um teste, dobra a espessura nesse canto, e você literalmente vai para essa segunda versão, ou muitas vezes uma terceira. Eu acho que eu já saio de lá seguro de que aquilo vai ser definitivo. Ao contrário do que eu acabei de falar, por exemplo, do quadro, é capaz que eu terminasse de fato, como já fiz, entendeu? Algumas coisas desse tipo e literalmente fiquei contente com o resultado. Mas aí fica só a expectativa de ver ela no lugar. Porque uma coisa é você imaginar aquilo, essa peça geralmente vai para um ambiente específico, né, quando a gente está fazendo, e aí eu vejo ela, por exemplo, completamente isolada numa folha no escritório. Porque eu sou totalmente analógico. Então, assim, eu vejo na tela, eles vira a peça de ponta cabeça, aí vira de novo. Verdade. Com essas últimas, por exemplo, a gente usou impressão 3D. Eu ia comentar isso agora, então, ficou legal. Eu fiz questão de ver a peça numa escala menor antes, para ter certeza. Porque muita coisa você resolve no projeto. Resolve. E agora, muita coisa se resolve na impressão 3D. Exatamente. E tem muita coisa que surge depois. Então, sim. por exemplo, mesmo com tudo isso, quando a peça está pré-pronta, que vocês me ligam, que eu vou até a fábrica, chego lá, olho e acho que dá para melhorar alguma coisa, acho que dá para mudar, fazer algum detalhe a mais, ou tirar algum detalhe, que de repente está em excesso, isso tá rebuscando demais a peça, ou está deixando, enfim, uma linguagem que não é aquilo nem que eu queria ou que o cliente espera. Embora essas peças mais autorais, o cliente, na verdade, opina muito pouco. Pouco, realmente. Ele vê o básico no projeto, gosta, aprova e fica esperando. Então, para a gente fechar esse ciclo do vai, muda, altera, projeta, vê, verifica no computador, faz o 3D, libera para vocês, faz a primeira montagem. E eu vou lá olhar, eu acho que quando eu saio da Siligram, por exemplo, para mim aquilo já está encerrado. Porque depois você só me manda a imagem para ver, mostrar que está pronto, que foi exatamente aquilo e tal. Raramente tem alguma coisa fora do que a gente pediu. Vocês resolvem literalmente aquilo para a gente na íntegra. E acho, por exemplo, que quando eu vejo a foto do final, eu já não quero mais mexer. E eu quero literalmente que vocês limpem a peça, embalem e entreguem para a gente colocar exatamente naquele lugar. Porque aí aquilo se torna geralmente o que a gente faz em Corian é a estrela do ambiente. Né? São coisas mais escultóricas, diferentes, não tem no mercado. Você não vai encontrar uma mesa igual aquela, um carrinho, um banco, enfim. Então é o tipo de coisa que para a gente é importante chegar. Porque vai literalmente complementar aquele espaço todo.
E aí é só esperar vocês literalmente descarregarem. E diferente. Às vezes tem que montar, né? sim, a gente já fez, por exemplo, aquela ducha enorme, sim, toda sim, ripada e sim. tudo mais. Então dependia ali, inclusive, do aspecto do jardim. Sim. Foi dias antes, teve que movimentar, aquecedor, terra, tudo mais. Foi. E alguns dias de, Foi um processo, montar. foi Exatamente. Legal. Fora tudo que tinha, ela era iluminada por baixo. E diferentemente da maioria dos arquitetos que a gente tem em contato, você não vai pro lado da bancada, né? Então, o nosso nome aqui do podcast calhou muito, né, com a sua vinda aqui, porque você... Primeiro que eu achei o nome sensacional. E você é o cara que não faz bancada, né? Você é o cara que não faz bancada. Por que as pessoas fazem bancada em core? Meu Deus, tem tanto... A gente está no Brasil, tem tanta pedra. Então assim, né? Mas o nome... que bom que fazem. Pois é, então. Sem né? dúvida, eu acho que o core te permite isso. Sim. Né? Você vai desde de uma coisa mais convencional, como a bancada, e eu acho que no caso de bancada em core, principalmente vocês fazem demais, por exemplo, para a área médica e tudo mais, é indispensável. Sim, indispensável, porque, assim, claro. Só o fato dele não ter o rejunte que vai mofar, sim, que vai te trazer ali algum tipo de acúmulo de vírus, alguma coisa desse gênero. Contaminação, cruzada, bactérias, fungos, etc. Isso no core não existe. Não existe, né? Ponto. Já é o melhor material indicado, assim. Pode fazer um hospital inteiro de core? Assim como estamos fazendo várias obras desde grandes. o hall de entrada até os elevadores. Eu quero fazer elevador agora com core. Vamos ver? Com certeza. Inteiro, eu acho ótimo. Porque elevador, por exemplo, quantas pessoas frequentam um elevador, né? Quanta coisa tem ali. Passa por mais que o inox, o granito, etc., seja fácil de limpar também, e tem um aspecto bem bacana, não é acerto de core, jamais. Não é. Jamais. Essa coisa do core não ter porosidade, então é um dos melhores atrativos do material. Então, o famoso canto hospitalar, que você é fã. Como eu acabei de falar, só o fato de você não ter esse scan, exatamente. Você entendeu? Você não tem nenhum ponto de acúmulo, a não ser quando a gente quer, né? A gente já fez coisa reta. Já fizemos coisa reta. Core inevitavelmente, mas assim... mas é por opção mesmo. Sim, a questão de desenho e tudo mais. Agora, por trás das bancadas ou da bancada? Por trás das bancadas. Vejam bem, eu não faço bancada. Mentira. Fizemos uma depois de muitos anos. Depois de muitos anos a gente fizemos uma recentemente. Bancada mas eu preciso te falar uma coisa. É uma bancada escultórica. Exatamente, não é qualquer bancada, né? Ela literalmente não é uma bancada. A gente precisava resolver um problema, na verdade, porque a gente já fez aquela bancada nesse cliente há uns 4, 5 anos atrás, eu acho. Uma bancada de quartzo, né? Chegou, isso, quartzo. Exatamente. Ela era de... Esqueci o nome agora. Mas começou a dar problema, começou, enfim, a dar infiltração, triturador o dia inteiro, todo dia. Chega uma hora que aquilo não vence mais e realmente precisava de uma solução. Mas a primeira coisa que eu pensei, claro, foi core, resolve a vida. Vamos lá, a gente toca e tal. Agora, eu quero alguma bancada como você tem lá na fábrica, no showroom, ou de tantas bancadas que vocês já fizeram? Sim. Não, a gente quer uma bancada com desenho UH. Exclusivo, é isso aí. Ponto final. Então, tudo começa pela escolha de material. Carlos, qual é hoje o que a gente tem de gama de cinza aí de core? Você manda a amostra do escritório. Inclusive, você me pediu um catálogo atualizado, eu te mandei lá, você viu, né? Chegou recentemente. Te mandei agora, acho que foi ontem, um paper fan, né? Pelo Instagram, pelo WhatsApp me mesmo. mandou, exatamente, chegou. Com as cores novas, então... mas isso é outro projeto. Sim, né? Aí a gente pegou essas amostras, levou, enfim, e viu que tinha uma que dava, assim, no tom absolutamente perfeito. Entre o contraste e realmente o match total. Falei, bom, o produto vai ser esse. Acabou, a gente já resolveu o problema. Agora, vamos desenhar a bancada. E aí você começa, aí faz aquele frontão gigantesco, aí põe porta-taça, aí você põe porta-pano. Odeio cliente. Odeio, não vai ter pano pendurado, mas eu não vou tirar a alça, ela tem que ficar aqui. Porque ela é linda, a gente pendura outra coisa, faz parte do desenho, não precisa pendurar o pano, pendura outra coisa, é isso. E tudo mais. Ó, fica a concha pendurada ali, sabe? Mas o fogão tá 2 metros de distância, não tem problema. Deixa de enfeite. E a gente põe um pano só pra foto, como se eu fotografasse obra. Exatamente, A gente vai falar disso depois. Daqui a pouquinho a gente fala. Só pra eu ficar com vergonha. Mas tudo bem. E aí a gente finalmente fez a primeira bancada, que todo mundo amou, ficou sensacional. Ficou linda. Coisa assim...
obra de arte. A gente ouve muito isso. Sim. Né? É. Foi literalmente o feedback que eu tive da bancada. Que legal. A pia está linda, uma obra de arte. E funcional, crédito, né? obviamente, E funcional. só para o escritório, ninguém cita o nome Siligram, certo? Tem que meter isso daí. É mentira, Eu sei que é literalmente mentira. na hora. Mas isso só foi perfeito porque o pessoal do Corian é parceiro, a gente confia e literalmente sabe. E pegando esse gancho aí, pegando esse gancho da confiança com a Siligram e tal, como que você chegou até a Siligram? Como é que, rapidamente, um resumo, como que a Siligram cruzou com você, com o seu escritório? Eu acho que primeiro eu cheguei no Corian para depois chegar na Siligram. Tá. Justamente por conhecer o material e começar a avaliar e começar a estudar, verificar as possibilidades que ele tinha, etc. Chegou um determinado momento, claro que eu falei, a gente tem que usar isso. Tá. Tem que usar Corian. Vocês não têm noção o quanto tem que usar Corian. Usem muito Corian. Absolutamente em tudo. Tem que usar Corian porque, assim, ele te dá muita possibilidade, o material é muito bom, a durabilidade é enorme. Flexibilidade. Então, flexibilidade nem se fala. É. E ok, a gente está precisando conversar com a Dupont para elevar um pouco a quantidade de cores, né? Tá. Na verdade, tivemos um lançamento aí há 4 semanas atrás, um mês atrás, de 4 cores, mais 4 cores. Mas são neutras. São 2 travertinos, né? Ficou bem legal, um travertino romano e um Firenze lá. Tá. E uma cor mais neutra, né? E uma mais pigmentada. Então, são 4 cores, totalizando aí, né, 46 cores de cor no Brasil. É bastante, um portfólio grande. Arquiteto sempre vai achar pouco. Pois é. Bastante cores pra gente significa 400. É só... Espero que não chegue nesse ponto. É só eles terem uma gama, entendeu? 10 vezes. É só pra olhar, né? Só pra olhar. Porque aí não é nem o céu é o limite. É né? verdade. Aí a gente fala com o tio Elon, ok, as casas da Lua vão ser feitas em Corian. E eu acho que o material vai combinar, inclusive. Eu acho que dá certo, Você viu? tem a questão de durabilidade, você tem a questão de térmica, você tem resistência. Acho que dá pra gente fazer um protótipo e mandar pra lá. Reparabilidade. Fácil, entendeu? Qualquer astronauta desce com aquela roupa, coloca um aparelhinho simples, cola, uma lixadeirinha, cadê a trinca? Não existe mais. Boa ideia. Quem sabe daqui uns enorme anos, diferença de uma pedra. Quebrou, nunca mais você tira a trinca. Exatamente. Né? Literalmente a gente tem que fazer outras. A pedra quebrou, pra você poder até emenda, tampar. mas a emenda fica perceptível, aparente. Eu tô vendendo bancada, e não é meu objetivo. Tá vendo? Eu vou parar de falar de pedra versus Corian, porque vamos... a gente vai vender bancada. Onde que a gente estava mesmo? Na verdade, tá falando das peças, como tal, é que eu a bancada, na como chegou na Siligram. Você sabe que eu não lembro exatamente qual foi a primeira coisa que a gente fez? Na época do Marcelo ainda. Eu lembro de ter desenhado um banco. Manda um abraço, Marcelo. Manda um abraço, Marcelo. Marcelo, você tinha que estar aqui, Marcelo. Você faz parte dessa história. Entendeu? Tá meio longe. Isso sem dúvida. Ele tá curtindo a vida agora, curtindo né? A vida, tá fácil. Curtindo a vida aí. Espero que você esteja muito bem, Marcelo. É isso aí. Porque a Siligram está, mesmo sem você. Entendeu? Eu preciso te dizer que ela continua. Continuamos. Do mesmo jeito dele? Continuamos o legado dele? Né? A transição dele para vocês foi boa? Foi assim, para o escritório sempre assusta. Tá. Né? Eu acho que qualquer, por exemplo, mudança que você tenha, né, do gestor principal que migra, enfim, para os próximos, etc., a gente fica sempre atento. Assusta um pouco. Porque geralmente vem acompanhado de um monte de quebra de paradigma, mudança administrativa, sistemas e mais sistemas, um monte de coisa implantada. Geralmente é assim. Com vocês aconteceu o oposto. Foi literalmente continuidade, né? Você e o Diego assumindo, e assim, eu acho que vocês pegaram mais força ainda, não que o Marcelo Marcelo, você não estava devagar, fica tranquilo, tá? Mas eu acho que foi literalmente um gás novo, assim. Eu não lembro, por exemplo... E eu até assisti o primeiro programa de vocês. Eu não lembro qual era o prazo da Siligram na época. Porque pra gente não importa muito. É óbvio que até que é tudo muito rápido, o cliente mais ainda. Mas a gente entende, por exemplo, que tudo que é nosso é protótipo. Sim. Não sai nada do escritório que alguém já tenha feito. Exatamente. E a gente sabe que protótipo demanda tempo, experimentação, teste, vai rolar, não vai, funcionou, tá estável, não tá... Espera um pouco que eu vou até aí. Sim. Aí marca a agenda, vai lá, olha, muda, enfim. Mas eu acho que, por exemplo, com vocês ficou até mais rápido.
Tá. Provavelmente vocês mudaram algum esquema de entrega, de produção, alguma coisa do gênero, mas assim, já era bom Tá. e ficou melhor ainda porque realmente você conseguiu reduzir o tempo. E seguimos A gente ali... percebe assim, até quando emperra alguma coisa, o que eu peço para parar, por exemplo. Tá. Né? Logo depois que eu tomo a decisão, ou que a gente muda algo no escritório e libera para vocês, Tá. ok, tá feito, vamos lá. E vai certinho, né? Não tem nenhum obstáculo assim que impeça de Não que a gente saiba, eu não tô na Siligrã todo dia. Então, aí os bastidores você não sabe, eu né? literalmente não tô na Siligrã toda hora pra saber. Aí você não sabe que a gente passa o domingo inteiro lá, você não sabe que a gente não dorme e tal. Não então... sei, é melhor que isso continue ficando fica no bastidor mesmo, né? Realmente... Mas aí, então, a Siligrã entrou... Deixa por trás das bancadas. Ninguém precisa saber. E ok, não deixa chegar no escritório. E aí chegou na Siligrã, o Marcelo, começou os primeiros projetos. Aí a gente queria fazer esse projeto em específico, isso na época não deu certo, mas eu de cara gostei muito do Marcelo, gostei muito da empresa. Ele foi bem direto com você, não foi? Absolutamente não vou fazer. Objetivo. Não foi? Não, Marcelo me mandou para a China. Porque tinha duas possibilidades. O banco, inicialmente eu projetei ele para setor em acrílico. Era um banco. E nós estamos falando de acrílico. Era um banco. Tá, que a gente não falou isso, mas era um banco. Era um banco. Mas era um banco banco contínuo, totalmente cheio orgânico, de curva, tal. super orgânico, enfim, de novo, um protótipo, uma coisa que nunca existiu, pelo menos com aquele desenho, embora banco exista, acho que desde que a humanidade acho que sim, sentou numa pedra. Exatamente. E ponto final. Mas era realmente super orgânico, futurista e tudo mais. O Marcelo foi para o escritório, eu abri o projeto e falei, Marcelo, tem literalmente essas duas opções. Quero fazer ele ou assim em acrílico ou em core branco. Tá. Marcelo, né, Marcelo? Olhou pra minha cara no escritório, na minha mesa de reuniões, e disse assim: faz em acrílico, não quero vender pra você. Caramba! Vai pra China, que você consegue fazer isso em acrílico. Um acrílico de 7 centímetros de espessura. Imagina um banco de 3 metros de comprimento. Tá. Falou, não, vai pra China. Eu falei, Marcelo, eu não pretendo ir pra China esse ano, mas nem assim, pode esquecer. Eu quero fazer isso em core. Bom, enfim, a gente acabou fazendo banco depois com outra pessoa. Não foi a melhor das situações, mas ele ficou sensacional. E a única coisa que eu descobri naquela reunião é que, embora o Marcelo não quisesse fazer meu banco, eu ia trabalhar com vocês. E ponto. Por profissionalismo, pela postura, pelo que eu já tinha visto de trabalho, por já ter ido conhecer a fábrica, porque assim, a gente não vai colocar nenhum aporte, nenhum dinheiro de cliente em empresa nenhuma que eu não conheça. Não conheça, pessoalmente. Né? Se acessar a internet, colhe um Surfaces, vem aqui, compra. Olha, estamos fechando um pedido de X. Pode esquecer. Inclusive, fica uma dica aí para todos os nossos clientes que quiserem conhecer a fábrica, né? Estamos de portas abertas. Olha, eles têm um bom café. Eu já tomei vários cafés. Um docinho, uma Carolina. Isso que eu ia falar. E se você avisar antes, ainda tem pão de queijo de Carolina. Pão de queijo de Carolina, é isso aí. Entendeu? Todo dia quando a gente chega, vale a pena. Não, maravilha. E depois disso, então... Depois disso, eu quis fazer uma cápsula. Agora eu lembrei. Que foi um box duplo, grande. E eu queria fazer aquilo de qualquer jeito. E logo na sequência veio um monte de peças. Mas eu queria fazer uma cápsula e aí a gente projetou. Nada podia aparecer na cápsula, não podia aparecer a iluminação, só as duchas, né? Um chuveirão desse lado, um chuveirão do outro, era suíte master e tudo mais. E eu falei, Marcelo, tem um projeto, preciso de você. Ponto final. Do jeito que o Marcelo é e que, consequentemente, passou para vocês, isso acho que está no DNA da Siligrã. Sim, sim. Ele chegou na obra com o projeto em mãos. Tá bom, ok. Então a gente escondeu o exaustor, a gente escondeu a iluminação, a gente tem um nicho que parece que você está literalmente no banheiro de primeira classe de avião. É verdade. Porque ele faz aquela curva, aí você tem o LED embutidinho, o ralo ninguém uma vê. Com a outra, você entendeu? Isso o mesmo. Chão é de madeira, então você tem um encontro do chão com um material extremamente branco, limpo, polido, contraste bem legal. Não tem veio, não tem nada, é uma cápsula. Sim. Literalmente. Deu muito certo. Aí nessa obra a gente fez mais algumas coisas, tipo uma pia com 2 pés só que eu desenhei. Foi. E a gente literalmente colocou lá também no mesmo banheiro, inclusive, tá lá até hoje. E não parou mais. Legal. Foi assim. O que te inspira, então, para de repente, desenhar essas peças, projetar? Visualizar aquela peça, esse banheiro, essa bancada com 2 pés, essa cápsula.
que você pensa? O que inspira você para poder fazer isso aí? Eu acho que cada processo é um e cada É caso o cliente, é o... Então, eu acho que muitas vezes começa com a necessidade do cliente. Acho que o primeiro perfil, né? Você tem clientes de 30, 40, 50, 80 anos. Certo. Enfim, o que eles esperam? Um cliente de 70, 80 anos, ele quer praticidade, ponto final. Isso, agora, isso não significa que ele tem que viver numa casa feia. Tá. Ele tem que viver numa casa, literalmente, que não tenha lugar para bolor. Sim, ele tem que viver numa casa sem escada, ele tem que viver numa casa, você entendeu? Sim. Onde ele, sem muita luz, consiga enxergar com muita luz. Bom, então, cada cliente tem um perfil. E aí você tem os estilos. Eu não faço questão nenhuma, nunca tive, de ter um estilo próprio demarcado. Tá. A UH Arquitetura é totalmente contemporâneo. E é bem o comum, UH Arquitetura né? é totalmente clássico. Tá. O UH Arquitetura é literalmente aquilo que todo mundo faz. O que eu chamo de todo mundo faz? Até baixei o tom de voz agora porque é desagradável falar isso. O que você via um tempo atrás no semáforo, sabe? Tá. Você pegar todos aqueles apartamentos e todos iguais. Quantos lançamentos você tem por ano aqui em São Paulo? Muitos, né? E aí, se você abrir essa mesa inteira de folder, são todos iguais. Qual o nome dos arquitetos? Todos diferentes. Tá. Por quê? Porque existe uma coisa chamada tendência. Sim. E eu acho que, tudo bem, tendência tá aí, inclusive Milão existe para isso. Para isso, Para que a gente vai todo ano? Para que você vê? Para que você busca? Justamente para se policiar e entender, na verdade, não só o que está por vir, mas do que já está sendo disponibilizado no mundo para você poder usar nos projetos. Agora, fazer a mesma coisa, de jeito nenhum. Tá. Então, assim, eu acho que depende muito do cliente, depende muito da obra, necessidade, depende muito do que você vai oferecer. Eu te comentei isso até, tem uma live tua, por exemplo, que você fala... Como é que você falou que eu achei, assim... Eu não preciso de uma bancária em Corner. Eu quero uma bancária em Corner. Literalmente. Né? É isso. Né? Não é uma questão de precisar, é questão de querer. Exatamente. E muitas vezes ninguém o que precisa, a gente faz querer, isso. Então, assim, a inspiração, eu acho que ela começa com uma característica muito minha, que é de reinvenção total sempre. Tá. E eu costumo falar o oposto no escritório. Né? Quando um negócio, por exemplo, eu já entendi que vai funcionar, eu falo para eles, pessoal, eu falo para vocês e vocês sabem disso. Depois confirme aí. Ninguém está reinventando a roda. É verdade. É só uma roda, ponto final. Sim. E ela tem que rodar, e acabou. Agora, se é uma roda triangular e a gente tem que fazer o eixo diferente, depois vai ter... É outra história. Tá. Mas eu já entendo que aquilo realmente vai funcionar. Quando você pega, por exemplo, a parte de criação, está muito ligada a isso. Tá. Né? A inspiração ela vem de lugares diversos, seja esse. Tá passeando, tá olhando. Eu acho que é muito de repertório. Tá. Então isso está diretamente relacionado a repertório, talvez, e a sentimento, assim. Seja viagem, local, pode ser qualquer coisa, né? A gente está aqui no estúdio agora, Sim. Eu estou o tempo todo olhando e pensando o que poderia ser diferente, pode ser e aonde dá para mudar, e até antes da gente começar a gravação, te falei, olha, isso, aquilo, se eles fizessem tal coisa, porque é absolutamente inevitável, pode ser melhor. Pode ser. Entendeu? Sempre pode Agora, melhorar. da onde vem isso e é constante, eu acho que literalmente de repertório, assim... criatividade é uma coisa que eu acho que você pode até nascer com, criativo, tá. Mas como tudo você tem que exercitar. Sim. E como tudo você também tem que ter embasamento. Sim. Então o repertório é indispensável. E pra gente, assim, é viagem, é estudo, é conhecer todos os outros materiais, é literalmente se policiar. Eu sou um cara que a gente não pode entrar nesse assunto. Bom, vai ser inevitável. Eu, por exemplo, tento olhar o mínimo possível de rede social. Tá. Porque, do mesmo jeito que na época de revista, impressa, publicação, etc., eu procurava também não ver, porque aquilo me influencia e eu não quero. Não queria copiar, entre aspas. Inevitavelmente, eu vou ver um determinado... Aquilo vai ficar no meu cérebro. Vai. Você entendeu? É assim. Então, não tem como desver alguma coisa. É muito mais importante. Um amigo me criticou uma vez,
dizendo porque no escritório, né, pessoal, é proibido você acessar a rede social. Ah, é? Até um tempo atrás era. Agora eu tô tendo que abrir porque é inevitável. Eu vou te perguntar daqui a pouquinho sobre isso. Não pergunta. Não? Calma. A gente não combinou isso, que não é Não, você falar? não, esqueci. Nossa. E ok. Mas, por exemplo, quando eu entrevisto, quando entra no escritório, eu já aviso, né, pessoal? Não tem rede social. Que não pode. Você usa o teu horário do almoço, o pós-escritório, do jeito que você bem entender. Tá. Né? Você pode ir pro parque, pro shopping, você pode almoçar lá, você pode ficar o dia inteiro o dia inteiro não. O almoço inteiro no Instagram, então pouco me importa. Tá. Mas eu não gostava, inclusive, que fizesse, por exemplo, pesquisa e tudo mais. E chegou um determinado momento, isso já tem um tempinho, eu já excluí essa lei. Mas é recente. Tá. Não é tanto tempinho assim. Tá. Que não dá mais. Então, eu mesmo falo para eles. Olha, procura, verifica, etc e tal. E esse meu amigo me chamou a atenção e falou o seguinte, você está errado, porque eles precisam olhar a rede social, entender. Eu, por exemplo, ele é designer, mas de um outro segmento, porque precisa de repertório. E é exatamente aí que eu falei para ele, eu tô certo e eu sou contra. Por quê? Porque a grande maioria, principalmente do profissional que ainda não está estabelecido, não está formado, não tem, por exemplo, a bagagem que eu tenho hoje, enfim... Vai acabar... Embora eu nunca tenha feito isso, né? Eu não sei se eu aprendi cedo ou se já era uma característica. O que ele vai fazer? Vou projetar um estúdio. Primeira coisa que ele faz, estúdio. O que vai acontecer? Vai copiar. Vai aparecer um monte de estúdio o projeto dele vai virar uma síntese de tudo aquilo que ele viu. Ele vai pegar uma peça de eu deixo, mas eu dou a seguinte dica, assim, se você quer projetar um estúdio, literalmente pesquise living. Certo. Se você quer projetar um living, então pesquisa concessionária de carro. Se você quer projetar uma concessionária de carro, pesquisa cabeleireiro. Porque aquilo vai te dar referências, mas não daquilo. De forma, de combinação de cores, de luz, etc. E pode te dar um norte para você começar o teu projeto, mas jamais vai gerar uma cópia. Ou uma síntese de tudo aquilo que você viu, você entendeu? E aí você acha que ele fazendo isso, ele consegue ter um norte e depois ele começa a criar da pessoa mesmo? Eu acho que é um start. Eu tenho um start isso aqui. Isso não pode ser o meio do profissional. Eu peguei essa referência aqui, então vou usar essa referência, mas depois eu me desligo a isso e começo a criar da minha cabeça? Literalmente. Por quê? Porque o projeto é muito mais do que isso. É muito mais do que você olhar um monte de imagem no Google, você pedir para IA fazer. E copiar um do outro. Isso, literalmente. Ao contrário, a primeira coisa, primeiríssima de todas, é você conhecer a área, né? O que você vai projetar, se ela já existe. Quando a gente está falando em arquitetura do zero, você vai conhecer o terreno. Ponto final. É isso. Quando você está falando literalmente em interiores, você vai conhecer a área. E fazer uma entrevista com o cliente ali. E dar a oportunidade para o cliente te passar pelo menos mais 2 ou 3 briefings depois. E instigar isso. Porque muitas vezes eu vou fazer algo para você, sei lá, tua casa nova, teu apartamento novo, a casa da praia e tudo mais, você não lembra de tudo naquela reunião. Não lembro. Não mesmo. Por mais que a gente tenha pedido, né? Porque cliente é cliente. Anota tudo, não esquece, põe no teu notes e tudo mais pra gente conversar na reunião. Né? O mais simples de tudo, desde, olha, não quero a piscina no norte porque eu não gosto de sol. Como? Não gosto de sol, porque a gente não gosta de sol e quer realmente piscina com sombra, porque ela vai ser aquecida e tal, mas ele também não quer ela coberta. É uma parte do briefing, até coisas do tipo, preciso de uma gaveta do meu lado esquerdo porque eu sou canhoto. Aonde? Em todos os lugares da casa. E aí, obrigatoriamente, você tem que fazer aquilo. Então, uma vez que você tem o briefing, definiu o programa, aí sim você começa a se inspirar para aquilo. Esse é meu processo. Quem não sabe fazer isso ainda, né, sozinho, é justamente quando eu indico para então fazer uma busca muito genérica, mas superficial, assim, superficial e especificamente o oposto daquele tema, só para dar um ou start, claramente fora daquele tema, para você não correr o risco de fato de fazer uma cópia ou uma síntese. Não sei qual das duas coisas seria pior. Mas a gente vê que acontece muito, cara. E hoje, na verdade, a gente, né, como a gente estava comentando até no bastidor aí,
é uma coisa que não vai ter para onde correr muito, né? De rede social também, né? Já não tem mais. Né? Não tem mais, para onde correr, porque a gente... Eu, por exemplo, tenho bastante vergonha de falar nisso, porque eu fui muito... Ainda sou. Relutante, né? Muito relutante. Ulisses, você vai postar tal coisa? Não vou postar nada. Tá. Ulisses, você não vai colocar... Não vou. Nossa, aquilo ficou lindo. Essa você vai mandar pro Instagram, né? Não. Vou, semana que vem a gente coloca, etc e tal. E assim, não gosto, não quero, não faço, mas o que eu acho... você não pode, por mais pré-histórico que eu seja, e analógico, e curta desenhar, né, com uma folha branca, uma lapiseira, etc., e tenha que contratar todos eles para passarem tudo isso agora para uma linguagem realmente bacana, digital e tudo mais, até por uma questão de tempo. Eu tinha tempo quando comecei para fazer uma perspectiva inteira. Tá. Hoje é um rabisco. Hoje é um croquis. E literalmente a gente vai para a mesa deles e começa a desenhar e falar, é isso, tá, anota, a cor é essa, não, quero sofá assim, o processo é esse, então. A janela não é assim, a janela é assada. Então, não faço janela. Tá. Por quê? Porque eu quero todas as janelas exclusivas, então eu vou desenhar e aí eu te passo, você põe a janela. Enquanto isso, você vai desenvolvendo essa parte. É mais ou menos isso. O processo é mais ou menos assim. Então mais ou menos isso. Para todo projeto novo, você faz um croquis, um rabisco, né? E aí passa pro teu pessoal. Não é um croquis, um rabisco. Na verdade, eu estudo muito ele até chegar exatamente aonde eu quero. Tá. É que até chegar onde eu quero... É um desenho à mão. Totalmente à mão, com todas as medidas conferidas por mim, com todo o briefing anotado aqui e ticado, para eu ter certeza de que realmente aquele projeto está atendendo ao que o cliente confiou para a gente, para fazer, e aí depois vai para eles. Passa por eles. Você entendeu? E a supervisão total ali, sempre? Sempre, o tempo inteiro. Tá. O tempo inteiro. Até um gancho que eu lembrei agora aqui, né? Nós nos encontramos numa obra um dia desses, né? E aí você me perguntou... Quando? Acho que foi um mês e meio atrás, uma coisa assim, né? E aí você perguntou, poxa, lembrei, é verdade. Eu, dono do escritório. É verdade. Você, dono da empresa. O que nós estamos fazendo aqui na obra? Literalmente. Eu comentei isso com você, caramba, 2026, carreiras estabelecidas, você entendeu? Você perguntou, foi legal? Foi legal, né? Você perguntou. Isso foi incrível, porque a gente, inclusive, estava fazendo um negócio minúsculo. Minúsculo, era. Né? Um box não podemos ali, chamar de insignificante. Não, mas ela era pequena, uma coisa pequena. Minúsculo. Então vamos deixar o pessoal com... a gente não vai deixar vocês com curiosidade, calma. Esse negócio minúsculo que a gente está falando, só para vocês terem uma ideia do que dá para fazer com core, e pode ser qualquer coisa. Sim. A gente está fazendo 3 ou 4 boxes, né? 4 boxes de banheiro, que eu resolvi fazer o rodapé com acho que 30 centímetros de altura, 25, curvado, borda infinita, e com uma grelha que já saía do próprio rodapé. Em core. Isso. Que foi no Glacier White, inclusive. Glacier White, exatamente. E é uma casa toda de ladrilho hidráulico, enfim. Sim. E aí o que acontece? Os banheiros eram pintados, a gente fez isso já há alguns anos atrás, e inevitavelmente precisava repintar, porque vai subindo mofo, vai ficando com aquelas marcas e tal. E com o meu slogan, tudo pode ser melhor. Eu falei, não importa, se a gente fez isso há alguns anos atrás e tá dando esse problema, nós vamos pintar, daqui a alguns anos vai dar de novo. Vai dar de novo, Vamos resolver já? E vamos melhorar. Ótimo. É um cliente que embarca, né, adora tudo que a gente faz, enfim, confia tudo mais, sabe que vai ser realmente uma solução. Vai ser uma solução. E a gente literalmente estava numa obra, eu mostrando detalhes para ele de um rodapé de banheiro e de uma grelha, e o que eu comentei com o Carlos foi justamente isso. Falei, caramba, você é o dono da empresa. E era uma segunda-feira, hein, de manhã. Era uma segunda? Segunda-feira de manhã. Nossa, que memória. Você gravou isso pra gente poder colocar aqui? Nossa, esquece. E a gente estava lá, então, uma segunda-feira de manhã literalmente vendo detalhes de um rodapé e de uma grelha para banheiro que eu queria fazer em core, que poderia ser qualquer coisa. Poderia ser. E o mais estranho foi os dois donos estarem ali vendo um negócio que teoricamente uma outra pessoa poderia chamar de insignificante. Nós estamos falando de rodapé. Poderíamos delegar para uma outra pessoa. E eu acho que isso, por exemplo, mostra muito bem comprometimento, o grande diferencial da Siligram com, por exemplo, o nosso escritório. Sim. Entendeu?
Sim, poderia ser qualquer pessoa. E é o que eu te falei, a resposta que eu te dei foi qualquer medidor, literalmente, poderia, do teu escritório, poderia, qualquer pessoa do meu, seu eles escritório. literalmente iriam se entender, porque eles conhecem a gente, resolveriam tudo. sabem exatamente do jeito que a gente gosta, são competentes para isso, sim, inclusive, né? Que eu acho que é o principal nesse caso. Equipe, olha que maravilha, hein? Equipe Vocês ouviram o que eu acabei de dizer. Mas eu confio neles, óbvio. Obrigado. E nós em vocês, claro. Sem dúvida alguma. E não, estávamos lá os dois, em plena segunda-feira, literalmente, enfim. E a resposta que eu te dei foi que eu gosto de fazer isso, eu gosto de estar comprometido. Eu perguntei exatamente isso, né? Falei, o que nós estamos fazendo aqui em plena segunda-feira? E eu falei, né? Eu gosto de estar, eu gosto de fazer. É a mesma resposta. Eu poderia delegar, mas eu gosto de estar aqui, eu gosto de fazer. Exatamente, sem dúvida. Mas você tem uma falha ainda que a gente vai corrigir ao longo dos próximos anos. Qual que é? Nem tudo você vê pronto. Sim. Eu não vejo pronto, é verdade. Nem tudo. Porque eu confio na minha equipe. Eu confio na equipe. Não, confia demais e a equipe da Siligram é sensacional. A equipe Siligram, parabéns, sensacional. Tá uma rasgação de seda esse podcast. Meu Deus do céu, equipe, olha só. Enfim, eles vão pedir aumento na segunda-feira, você tá sabendo, né? Não gosto da equipe, não gosto. Equipe, ele ama vocês. A gente também do escritório, tá bom? As peças que a gente fez pro interior, por exemplo, ano passado... não fui ver. Você tinha que ter visto. Não fui ver. Elas ficaram... Bom, você viu pronto na fábrica, foi o mesmo processo. Sim. Você enfileirou todas elas na fábrica, me ligou, falou, Ulisses, está pronto, não sei o quê, parará. Eu fui até lá para literalmente fazer os detalhes finais, as marcações finais. E depois eu vi as fotos. Uma vez feito, você viu ela pronta na fábrica. Isso. Porque aí eu só fui ver elas prontas em definitivo no interior. No interior, E quando você coloca aquilo no lugar, cara, é concretização. É gostoso. Porque assim, ficou perfeito, impecável, lindo, exatamente tudo aquilo que a gente imagina, né? O que o cliente imagina também. Eles são as figuras principais nesse processo todo. Sim. Não existe escritório sem cliente. Os nossos, assim, são bem eternos, inclusive. É verdade. São queridíssimos, pessoas que eu sempre gostei. Você tem um outro cliente esporádico, né? Mas pra gente só soma. E são quase que ininterruptos. Assim. É verdade, É mais ou menos como um trabalho com vocês. Sim. Quer dizer, não para. Não para. Tem um monte de empresas que a gente tira do catálogo. Por N motivos. Tem algumas empresas que se tiram do catálogo. É verdade. Porque não dá certo trabalhar com a gente. O que você acha tem empresa que desaparece. O que você acha que tem que ter ali pra continuar sempre um trabalho desse? Você acha que não mudar em absolutamente nada. A química, não, mentira. Bom, tem que continuar tendo café bom, pão de queijo quentinho, Carolinas cada vez menos. Cada vez menos. Agora, vamos falar sobre esse assunto. Nosso projeto, nós temos um projeto aí. Final. E mas eu acho que assim, quando eu falo em não mudar, obviamente é não retroceder jamais. Isso, legal. Né? Sempre que é exatamente o que a gente procura fazer no escritório. Eu costumo falar com todo mundo lá. Você tem que andar pra frente. A gente sempre tem que estar buscando a excelência, né? A gente nunca vai conseguir. Até porque excelência é diferente pra mim do que é pra você. Sim, isso vai ser, né? A gente tem que buscar excelência. Bom senso não existe. É aquela coisa que assim... A gente nunca vai ser perfeito, nunca vai conseguir chegar na excelência, mas temos que sempre estar indo buscar ela, senão a gente não vai a lugar nenhum. Eu acho que você define excelência como, por exemplo, tá fazendo um determinado produto ou um projeto nosso, ou seja, de quem for. Quando você atingiu realmente o máximo que aquilo pode atingir, seja no acabamento, na qualidade, no prazo, no teu pós, inclusive, porque vocês têm um pós sensacional. Sim. Né? Não é o tipo de coisa assim, Carlos, olha, soltou uma peça, não sei da onde, porque puseram peso acima em 2 dias para a equipe estar lá. É verdade. A gente tem esse compromisso aí, realmente. Tem empresa que demora 2 semanas para responder para a gente. A gente tem esse compromisso aí. Você entendeu? Isso é um ponto negativo gigantesco. Sim. Se eu tenho que ter uma pessoa no escritório cobrando literalmente uma empresa durante 2 semanas para fazer com que ela cumpra a obrigação dela, já acende uma lâmpada vermelha sensacional. Já, sem dúvida. E assim, dali para ela cair fora da agenda é muito fácil. Muito fácil, Com vocês, resolvido o problema, 1, 2 dias, tá lá, no máximo. Absolutamente perfeito. A gente tem esse compromisso aí realmente de agradar. Isso é o que eu chamaria de excelência, né? Você ter todo o ciclo da empresa eu tô te falando, realmente acontecer. É. E a outra coisa, eu acho que assim,
uma coisa que vocês já fazem, que é topar todos os nossos desafios, É. né? Cada folha que chega lá, cada e-mail que baixa na Siligram, eu fico imaginando que vocês assim, e agora, a gente abre ou não abre? Meu Deus, o que vai vir? Quando chega uma mensagem, será que é nossa. dessa vez que a gente vai desmaiar? Ou será que não? Enfim. E a gente tudo tem, brincadeira, gente. nós não temos... tem nada do outro mundo, é tudo absolutamente execuível. Nós temos um slogan lá, né? É melhor pedir perdão do que permissão. Então, Ponto. primeiro a gente aceita, depois a gente vê como faz, né? Você entendeu? Tá certíssimo. Isso vem desde a época do Marcelo. Marcelo, é isso aí, entendeu? Com certeza. A frase pode ter Aliás, mudado, Marcelo, mas... eles dois é impressionante, né? Como Sim, eram sim. assim, você sabe do que eu tô falando. Aham. Funciona muito bem Funciona e, de bem. novo, Sim, tá aí sim, o legado sim, e tá acontecendo. E o legal é que você falou dessa... A gente se encontrou nessa obra aí, que você falou, até uma peça meio que insignificante, mas a gente pode falar um pouquinho daquela calha que a gente fez? Né? Nossa, uma calha. Quem que ia fazer uma calha em córnea? Imagina. E preta. Para uma área externa, preto ainda. Uma calha né? em córnea preta, Você que tinha, é um material você tinha um problema, mais caro. Muito mais A caro. gente teve um problema que persistiu durante, sei lá, alguns anos. Num cliente de vocês. Tentando resolver por causa de movimentação de prédio, trinca, dilatação, muito sol, água 8 vezes por dia, Tá, porque era um irrigação, jardim vertical. irrigado Né? e tudo mais. Chegou um determinado momento que eu falei assim, vou abusar. Não tinha, né? Isso é uma outra característica nossa. Vou abusar. Vamos fazer uma calha em córea. Uma calha. Calha. Falando de uma calha. Literalmente uma calha. E só acho que para as pessoas entenderem, né? Quando a gente está dizendo isso, que assim, não é que a calha precisaria ser esteticamente linda, estupenda. Ao contrário, ela precisava ser eficiente. Eficiente, é isso. Ponto. Tinha que resolver o problema. Literalmente, né? De uma vez por todas, tal. Agora, ela custa 100 vezes o preço de uma calha convencional. Uma calha comum, exatamente. É aí que a gente quer falar sobre é sobre isso. O que é, né, o insignificante. Da mesma forma, um rodapé. Sim, poderia ser de qualquer outro material. Sim, mas eu queria que o rodapé fosse com o mesmo material da grelha, que já desse continuidade e que funcionasse para vazão de água e tudo mais. Não queria ter um terceiro material ali. Então, vamos convencer o cliente a fazer rodapé de córea. Esse é o meu trabalho. Você entendeu? Como é que e você o teu convence? é executar. Como você convence o cliente? Vamos convencer o cliente a fazer o rodapé. Como é que você convence? Entra um pouco na linha do eu não preciso de uma bancada de córea. Eu quero. Tá. Né? Isso é ótimo. Então, entra muito um pouco nessa linha do tipo, eu não preciso de um rodapé de córea. Uma calha em córea, não precisa. Eu não preciso de uma calha. Mas eu quero. No caso da calha, eu até precisava. Né? Precisava. O caso da calha, assim, é estranho a gente falar isso, mas parece um desperdício, de repente. É que falando, fica difícil de a pessoa entender. Sim, né? sem dúvida mas alguma. a gente viu no real, lá no local, então realmente foi a melhor solução, né? Foi. Resolveu. Nunca mais teve problema. Literalmente resolveu. E ficou bonita. Bom, né? linda, sensacional, perfeita, linear, Juntou o portão da casa de máquinas ainda, da piscina. A porta da casa de máquinas é outra história. É outra história. Né? Você precisa de uma porta de casa de máquinas claro, em córea. Você precisa de uma porta toda diamantada, toda... em Deep Mink. É Deep Mink aquela? É Deep Mink. É Deep Mink? Isso. Sensacional, toda cheia de ângulos. Não, por quê? Eu não queria uma porta de casa de máquinas. Isso ficava virado literalmente para a entrada. Quando você abre a porta do elevador, nessa casa você já enxerga o jardim. Sim. Então, e de frente tinha a casa de máquinas, que antigamente era toda de mármore. Certo. Junta com o mármore da piscina e tal. Uhum. Que a gente tinha feito tudo para ficar monocromático. Sim. Né? Sim. Mas, na reforma de, sei lá, acho que 7, 8 anos depois, já não me lembro, teve que aumentar a casa de máquinas, tinha que resolver o problema justamente da calha, do muro verde e tudo mais. Eu falei, bom, agora a gente precisa de algo escultórico nessa entrada. Sim. Eu não quero mais olhar para uma parede de mármore cheia de planta. Exatamente. Certo? Até porque a gente precisava realmente de um acesso mais agradável, mais folgado, o pessoal que ia trabalhar ali embaixo e tudo mais. Tá. E aí, quando você abre o elevador, até porque a porta é de espelho, né? Sim. Então, você vem abrindo a porta, ela vai pivotando e você vai enxergando todo o jardim duplicado. Duplicado. Né? Tá vendo? Tinha que ter postado. É verdade. É impressionante a gente falar isso e as pessoas não conseguirem ver, né?
mas é dos clientes. Dos clientes, é particular, é deles, eles são felizes, é isso que importa. Foi super... E aquilo literalmente teve o efeito exatamente que eu queria, uma escultura. Sim. Você entra, jamais você vai imaginar que aquilo é uma porta de casa de máquinas. Você vê um monte de facetas de ângulos, de alturas diferentes. E aí você acha que é uma obra de arte. Parede. Você acha que é uma parede, exatamente. Mas como se fosse uma obra de arte. Era literalmente o efeito. Então, por isso que eu falei que o que você projeta é obra de arte. Né? Lá atrás, agora, pouco, como a gente falou lá atrás, parece que foi há 2 meses atrás, que a gente falou, por exemplo, que eu estava comentando de reinventar a roda. Sim. Né? É só uma porta de casa de máquinas. É só um rodapé. Mas ela tem que ser especial. É só uma calha. O rodapé tem que ser especial. Tem que ser. E aí você junta tudo isso. Porque é único, né? É único. Pelo menos pra gente e, felizmente, pros clientes, né? Porque isso é importante. Sim. É o estupendo. É literalmente o que diferencia. É o que faz você ter tanta recontratação. Sim. É entender que... Não, eu realmente estou contratando um profissional. Sim. E eu não vou receber um panfleto de semáforo. Ideias. Eu vou receber uma coisa única, exclusiva. E aí complementando a sua resposta, o que você usa para convencer então o cliente para embarcar nessas ideias, nessas obras, por exemplo? Depende, né? né? Como é que você usa? O que aí você... a gente tem... não pode falar a gente os tem segredos. Alguns artifícios. Geralmente... Na grande maioria das vezes, até porque eles me conhecem, né, clientes, eu sou muito honesto. Tá. Quando tem alguma coisa, por exemplo, como é o caso do rodapé, ou quando é uma peça que, olha, poderia custar 1/5 do que ela vai custar, duraria tão bem quanto, etc., e ficaria pronto na metade do tempo. Tá. Então, são muitos pontos que eu jamais vou esconder. Até porque, por exemplo, eu nem me sentiria bem se um dia isso fosse de conhecimento deles. Sim. Então eu prefiro abrir de cara. É a melhor coisa. Olha, só coisa ruim. Ou seja, é mais caro, é mais demorado, só coisa ruim. Só coisa ruim. Só tem um ponto específico. Tá no meio da casa. É único. É seu. É a peça exclusiva. Final, a gente está criando isso para você, né? Até existir um estúdio, onde ela vai começar a ser numerada, etc. E tal. Enquanto não existir, maravilha. Aquela peça mas de qualquer maneira é a número 1. Ela foi pensada para aquela pessoa, ela foi pensada para aquela solução. E aí geralmente consegue convencer. Eu acho que não é uma questão de ego do cliente, ou querer tanto essa exclusividade. A gente quer muito mais exclusividade do que eles. Sim, é verdade. Eles querem uma casa bonita, funcional, com uma solução funcional, com uma solução boa, que tenha, enfim, né, tudo aquilo que eles precisam realmente para viver, e obviamente um ambiente agradável, seja para 2 pessoas, ou seja para 50, se for receber alguma coisa desse gênero. É isso, O dia a dia precisa girar. Sim, o dia a dia. Né? Tem que ser funcional, super funcional. Mas também tem que ter. Por um outro lado, tem coisas que são assim, sei lá, a calha, por exemplo. Tem coisas que eu nem preciso falar muito. É uma frase. Só esse material tem a solução. Tem que ser. Mas ela. Sim. Precisa ser. Nada. O outro material não vai te dar. Olha, quantas vezes a gente já fez, mexeu, fez manutenção, alterou. Então tem que ser esse. Acabou. Ou. Você vai fazer uma peça, por exemplo, os carrinhos foram batizados recentemente. Tem nomes? Até por causa do estúdio. Sensacional. Pode falar ou depois? Pode. Eu vou soltar. O projeto do estúdio é mais pra frente, calma. Né? É pra outro episódio. Até porque tá sendo então formatado. tem um projeto então pro estúdio? Tem um projeto, já tá quase. Tá quase. Tá quase, mas ainda não Podemos ter uma parte 2 então não dá pra do episódio? Mais pra frente, uma parte 2? Tudo bem, Pode ser? Bem. A gente grava. Tá bom. Ok. Depois a gente Pode acerta ser. essa história. Tá bom. Mas eles foram batizados recentemente. Oscar e eu. É mesmo? Caramba, que legal. Juntos, separados. Eles são bipartidos, né? São bipartidos. É verdade. Bipartido, Oscar e eu. Final. Aquilo, por exemplo, surgiu de uma necessidade, mas é um case até atípico. Por quê?
À noite eu tive uma ideia, rabisquei em casa, cheguei no escritório no dia seguinte, chamei todo mundo da mesa de reuniões, comecei a explicar, todo mundo adorou, são só 2 carrinhos. 2 carrinhos, Mas todo mundo ama. Não, ficou lindo, ficou lindo. Você falou, eu quero um desse na minha casa. A gente precisa fazer esse nos Estados Unidos, não esquece. Ficou bonito, Ponto. Falei, meu Deus do céu, é isso. E aí, ajusta, não. Aí eu elegei uma pessoa para trabalhar comigo, né, com isso no escritório. E no mesmo dia a gente desenvolveu ele inteiro. Caramba. Desde do processo AutoCAD, medidas, ângulo, etc., até o desenvolvimento do 3D. Tá. Então, no mesmo dia, isso começou 9 horas da manhã, um pouquinho antes, a gente conseguiu ver como ele ia ficar e eu passei 3D. Outra noite pensando. Tá. O que eu não gostava, o que podia mudar, não basta. Aí ele ficou uma semana parado, colado, porque eu precisava olhar, ver se era aquilo mesmo. E fui fazendo ajustes pequenos, do tipo, o ângulo precisa mudar. Você consegue, então, parar o projeto? Eu paro e eu deixo ele aparente, literalmente, pra mim. Pra você ficar olhando pra ele. Porque eu passo, vão acontecendo outras coisas. Ponto final, e eu carrego ele no celular também. E aí você fica... Porque, às vezes, onde eu tô, eu pego, abro, tenho uma ideia, preciso ver se ela vai dar certo ou não. Porque de uma hora pra outra você pode ter um... Pode, acontece. Um tchan. Ponto final. Do mesmo jeito que acontece, por exemplo, na fábrica. Tá. Que nesse carrinho específico eu resolvi mudar o puxador lá, não sei se você lembra disso. Lembro. A gente estava em reunião com ele pré-pronto. E aí na hora eu tive aquela ideia, eu falei, eles foram lá, fizeram um molde para mim, me mostraram, eu falei, é isso. É isso, é verdade. Tanto que é o oficial, né? Em todos os carrinhos a gente fez exatamente isso. E o legal dos carrinhos que não tem nenhuma ferragem, né? Agora, eu queria que ele fosse 200% core. Tá. Literalmente. A gente só não conseguiu ainda fazer a roda. As rodinhas, né? Que um dia a gente vai conseguir. Um dia ela vai rodar. Ele vai rodar com o core. Tivesse um core mais macio, eu não queria que tivesse nada, ferragem, mas não tem, só tem a rodinha mesmo. Nada, de só, metálico, literalmente a rodinha, só. Ponto As final. portas, o resto ele é inteiro e funciona extremamente bem. E ficou lindo, né? Esse é o tipo de coisa que já não é uma questão de escolha. Tá. Quando eu apresento isso para o cliente, por exemplo, eu já aviso. Tem que ser core. Isso Ponto final. Isso. E aí, com essa frase, o cliente já entende que não dá para fazer outra. Verdade. Entendeu? Não tem o que... mas não poderia. Mas não poderia. Porque ele vai ficar no sol, ele vai ficar na chuva, ele vai ter poeira, ele vai ter gelo dentro. Sim. Ele vai ter... Você entendeu? Pode lavar. Um monte de coisa. Você lava aquilo com a mangueira. Com a mangueira. Né? Literalmente acabou de usar, acabou a festa, literalmente. O piscineiro tá ali, já limpa o chão, lava aquilo com a mangueira. Não, ficou sensacional. Era a intenção, não é um carrinho que você vai colocar na tua sala. Ele foi criado, pensado para a área externa. Aí, consequentemente, não tinha outro material possível. Ficou lindo. Que desse pra gente fazer. Fizemos alguns já, né? Então, já começa o papo assim, tem que ser core. Agora vamos ver o projeto. É verdade, literalmente. É melhor pedir o perdão do que a permissão. Então faz, depois a gente vê como é que. O oposto, como eu falei no começo. Literalmente, entendeu? Tem coisas que eu tenho que justificar e falar, olha, não precisa. Mas eu realmente queria tanto, vai ficar tão melhor. Precisar não precisa, mas... dessa maneira. Mas os nossos clientes, sensacionais, meus queridos, sensacionais, eu amo vocês. Eles embarcam. Né? Eles embarcam. Geralmente embarcam mesmo. Confia. É isso, a confiança. Conhecem tudo que está por trás do processo. Eles realmente, enfim, são clientes parceiraços, amigos, entendeu? E falando em core aí, tem alguma peça que você gostaria de ter criado e ainda não criou? Ou tem alguma coisa guardada aí no papel, na cabeça? É pra pegar agora? Trouxe a pastinha? Posso abrir o projeto? Cabe aqui na mesa? Cabe aqui? Não, cabe? Um pouco maior do que isso. Então dá. Acho muita coisa. Muita coisa, né? Acho muita coisa, sem dúvida alguma. Tem, obviamente, algumas peças específicas, uma delas, inclusive, eu espero não demorar muito para acontecer e se concretizar. Mas, assim, é esse tipo de peça que a gente está acostumado a fazer, até por causa dessa história do estúdio, que vai ficar para outro episódio mais para frente. Vai ser cada vez mais. Isso eu crio todo dia, o dia inteiro. Ponto. Então, no escritório, a gente está desenhando uma coisa, não gostei, não funciona. Não é a cara deles, mas guarda esse desenho. Guarda, porque isso aqui pode ir para o estúdio, vai virar tal coisa.
ponto final, depois a gente termina de desenvolver. Vamos voltar para o projeto agora. Então isso acontece direto. Ótimo, tá. Agora, eu acho, como eu sou aficionado pelo Corian, eu acho que eu quero, e a gente vai fazer algo grande, muito grande, em escala urbana. Ah, legal. Algo realmente que tenha uso público em São Paulo, que aconteça, que seja eterno, que de vez em quando a Siligana precise ir lá fazer uma manutençãozinha, porque a área pública... Mas o bom do Corian, enfim, manutenção então, quase... literalmente, eu acho que só o fato de você conseguir ter esse material, inclusive com essa gama de 40 cores agora, né, que acabou de ser revisada. 46 cores. 46, tá bom. Já te falei, pra gente vai ser sempre pouco, mas sempre beleza. Eu acho que dá a possibilidade, por exemplo, de criar literalmente o que você quiser. É um material termomoldável, você consegue fazer a curva, o ângulo, o chanfro, tudo que você quiser, ele permite. Exatamente. Né? Tem a enorme vantagem de, ou quando você tem emenda, ela não aparece, quase porque quando você tem algum tipo... Você fala quase imperceptível. Eu falo quase perceptível. Porque você é o dono da empresa e você tem a obrigação de fazer isso. Parabéns. Mas, não, é verdade. Na verdade, não é obrigação, mas é porque talvez, dependendo da colagem e tal, consiga ver uma sombrinha ou outra, entendeu? Então, eu vendo sempre vendemos essa questão de quase imperceptível. Não, mas você está corretíssimo em colocar, porque o material tem em mente. Isso é inevitável. O material é vendido em chapas. Para vocês, arquitetos, vocês podem usar realmente aí o imperceptível, né? O invisível, mas a gente... Praticamente. Não, mas o que eu quero dizer com isso, assim, você precisa colocar isso como dono de empresa, porque é uma realidade. Existe. Né? A emenda e ponto final. Sim. Mas o que eu estou querendo dizer que ela é invisível é que vocês têm o cuidado, literalmente, de fazer, por exemplo, desenho casar. Exatamente. Então, você entendeu? Sim. Você não vê em nenhum projeto que você fez para nós, pelo menos, você vê uma emenda e uma ruptura não, isso de veio ou de desenho, uma paginação mal feita. Não, isso sempre segue a sequência. Embora a gente use muito mais material liso, né? Ou granulado, que é muito, enfim... Mas usamos tipo bastante também. Tem esse cuidado. Quando a gente usa, por exemplo, algum que tenha esse tipo de situação, vocês têm realmente cuidado de fazer temos esse cuidado. Então, assim, é sensacional. Essa é a parte de uma boa empresa ou uma empresa excepcional, você entendeu? Sim. Em que a gente não precisa pensar. Não precisa se preocupar com isso. Literalmente. Vocês pensam pelo escritório. Nós temos esse cuidado, exatamente. Ponto. Entendeu? Até porque... Assim, já desde a época do Marcelo, eu acho que ele sabia que se chegasse uma emenda, a peça volta. Sim, No meu escritório, pelo menos, a peça volta. Ponto final. Sim, é verdade. A gente nunca teve esse problema, porque eu acho que vocês já trabalharam isso lá atrás. Exatamente. E tem não só a consciência, como critério de qualidade. De saber que isso não pode acontecer. Pra gente não passa, matar entendeu? o projeto. Pra gente não passa. Isso, mata o projeto. Imagina um projeto lindo, mas por conta de uma emenda a gente ter... Cara, eu tive uma ideia para as bancadas. E olha que eu não faço bancada, hein? Eu preciso te contar depois, mas não vai ser nesse episódio. Não, próximo. Eu não sei se você vai usar. Não, em off. No bastidor, então. Eu não sei se você vai usar. Então, é importante eu te contar. Vou te lembrar. É um presente. Eu vou te dar essa ideia de Maravilha, presente. Olha obrigado. que beleza. Muito obrigado. Vou cobrar. E acho que vai funcionar. A bancada vai deixar de ser tão comum assim. Na verdade, não é nada demais. Ela vai ter um plus. Mas depois ótimo, eu te conto. Gostamos muito. E aí, todo mundo comprar bancada com o Carlos, me fala depois se vai ter o plus. Se curtiu ou não, se gostou ou não, e tudo bem. Se curtiu, ideia nossa, hein? Se não curtiu, certeza. Ideia de quem? Fechou. De ninguém. Não fala. Não fala. Fala que alguém criou. Alguém criou. Tá. Entendeu? Usa o genérico que funciona assim. Depois você me conta. E vamos providenciar então essa obra urbana aí. Vamos fazer? Tocar. Vamos, claro. Então, duas coisas. Dupont, né? Temos que se ter uma conversinha. Porque em breve vocês vão receber algumas folhas e uma localização. Vai ser Project Location. Tá bom. Vamos pra lá agora. Literalmente decola o drone vai da lá, sede, faz a vistoria. Cabe no local, é isso mesmo, tá perfeito. Mas sabe que a gente brinca assim do ponto, mas é legal, porque realmente isso acontecendo é referência, né?
Eu acho. Para todos, né? Eu Para o acho. arquiteto, para o Ulisses, para a Sem Ciligran dúvida que vai alguma. executar e para a Dupont que tem o material, né? Que está fornecendo material. Eu acho. Não, sem brincadeira, eu acho que é uma coisa até Sim, que a sim, gente sim. realmente vai falar com eles Não, e vamos eles sim, claro. embarcam. A gente fala brincando assim, e mas tudo bem. é Estamos em verdade. anos de eleição, Sim, você sim. entendeu? A gente sabe como o político Não, funciona, sim, sim. então acho que é uma boa, vai dar certo. Não, vai dar, Enfim, né? eu vou finalizar e a gente volta a conversar. Tá bom, combinado. Agora tem uma outra coisa, Ah. que isso não tem nem projeto ainda, mas é uma ideia. É fazer exatamente o contraponto, mas aí precisa de um equilíbrio que eu ainda não encontrei. Certo. Entre o quê? Perfeito, absolutamente perfeito. Entre o estupendamente clássico e o Corian. E o Corian. Que é totalmente arrojado, moderno, limpo, aquela coisa leve, né? Você olha até a chapa, dá a impressão que você está com uma folha de papel, de tão fino que é, de tão branquinho que é. Então esse é um outro projeto que, assim, imagina você usar algum elemento extremamente clássico, quando você vai, por exemplo, sei lá, pega não é o caso de arte... obra de arte, pintura em si, né? Mas você pega, sei lá, um Van Gogh. Não, Van Gogh não chegou nem a ser, coitado, morreu antes. Sim. Expressionista. Mas você pega uma obra expressionista. O Munch começou com o grito. É tétrico demais, não dá. Sim. Teria que ser do de mim para baixo. É bem tétrico, né? Extremamente preto e escuro. Sim. Mas você pega as outras obras, por exemplo, do expressionismo, que já começa a ficar realmente, por mais que tenha essa coisa da dor, da solidão e tudo mais, elas já ficam mais coloridas, mais expressivas e tudo mais, e tenta transformar isso no Corian. Seja uma obra... Por quê, Carlos? Não é exatamente o caso, e eu não queria usar essa referência, mas assim, você imagina você ter, por exemplo, num parque, tá? Uma releitura, uma semi-reprodução no sol, na chuva, na beira do lago, na terra, com criança tacando areia, com um outro passando de skate, de uma obra do Van Gogh, ou alguma coisa inspirada numa obra do Van Gogh, eternamente lá, numa escala gigantesca, que nem você vê a obra dele no Dorset de Paris, por exemplo, e que você tem, por exemplo, aquilo completamente enclausurado, controlado com ar-condicionado. Segurança. Não pode mudar, né? Segurança, não literalmente. Não pode tocar, não pode fazer nada. E de repente, assim, não quero uma cópia. Por isso que eu falo que é uma releitura e tal. Referência. Mas você ter, de novo, numa área pública, uma coleção de obras, sei lá, inspiradas no expressionismo, por exemplo, que vão ficar lá eternamente. Sim, sim. Porque ele não estraga, porque ele não, sabe, ele não risca, ele não... E, de novo, qualquer coisa que aconteça... Conseguimos fazer a manutenção. Depois de muito sol e chuva, etc., você precisa literalmente de uma pequena manutenção. Uma você limpeza, uma buchinha para limpar, uma lavagem e tudo mais, que as pessoas vão tocar. Sim. Então, esse é um segundo, mas ele ainda é bem embrionário. Entendeu? Então, corta essa parte, não revela. Fala, pessoal, por favor. Pessoal, faz um corte. A produção faz um corte. Faz um corte, deixa não revela, porque, enfim, ou se alguém chegar com essa tua ideia lá, você mostra. Aí a gente coloca no ar. Literalmente. A data de hoje e tal. E ok, não, tô brincando. Foi ideia dele. Ideias boas são feitas para compartilhar. Falando em ideias boas, ideias boas, né? Hoje a gente está vivendo aí uma era de IA, certo? IA. O que você acha da IA? O cara que não gosta de rede social. O que você acha da IA? Que se recusa a fazer postagem. Mas isso é inevitável, né? Até pra gente lá hoje, né? Já tá usando? E olha que a nossa parte é uma parte mais de produção, mais mão na massa, mais, né, coisa pesada, né? Mas já estamos usando para algumas coisas de projeto, entendeu? Então pra gente facilita muito a leitura do projeto, tá ajudando bastante, entendeu? Então a gente ganha tempo em ler projeto, ganha tempo em fazer protótipos, como a gente comentou aí, né? E pro escritório, você enxerga isso uma coisa boa, que vai acontecer, não vai? Eu acho que, em primeiro lugar, como você mesmo disse, é absolutamente inevitável. Inevitável, né? IA chegou, ponto final, ela não vai voltar para trás. Ela pode até evoluir, ela pode mudar de nome, como já aconteceu com muita coisa, né? Sem dúvida alguma.
ela pode até ser engolida por uma tecnologia nova, mas Pode de fato ser. voltar para trás Não vai volta. Não vai voltar para trás. E quando isso é inevitável, como empresário, não tem muito o que se fazer. Não tem. Né? É aceitar e ponto. Enquadrar no o que teu, eu no acho teu trabalho, né? é exatamente isso. É. O que eu acho é que você precisa moldar essa ferramenta nova para o seu escritório. Sim. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é deixar claro, por exemplo, que esse burburinho, né, do dia em que efetivamente a IA chegou e foi lançada, que é o mesmo caso do 5G, que foi o mesmo caso do 4, do 3. Gente, calma. Vamos tomar um café? Oi, bom dia a todo mundo. Porque, sabe por quê? O mundo não vai acabar. Não vai. E detalhe, se ele acabar, a gente não vai nem perceber. Eu, pelo menos, vou estar dormindo. Eu quero dormir também. Você entendeu? Acabou. Então, assim, acabou. Tomaram café? Respiraram? Sim. Podemos falar de IA? Sim. Não. Nada vai acabar. Não. Agora, algumas coisas, de fato, vão acabar. Que podem melhorar, né? Sem dúvida Podem alguma. acabar para melhor. Então, como é que a gente pode usar? A gente começou recentemente alguns exercícios. Eles não foram positivos. Não foram? Não. Né? Então, assim, desde limpar a imagem, Tá. para não ter que refazer, por exemplo, um determinado projeto, pedir para ele tirar só um determinado elemento, aquilo literalmente deformou, Tá. a gente teve que refazer do mesmo jeito. E tudo isso foi na base do teste. Para a gente entender, inclusive, a ferramenta. O que a gente já codificou? Que a IA tem um guarda-chuva gigantesco, braço para lá e para cá, e a gente vai ter que encontrar os nossos braços. Sim, né? Quais serão as nossas mãos enquadrar isso, de IA, quais são as IAs específicas. Aquele meu amigo, inclusive, designer, está ajudando bastante nisso, Sim. porque Tá. ele ficou preocupado na época. Olha só, a IA está fazendo isso, e eu apresentei 2 projetos, e o cliente gostou mais do projeto da IA do que do meu e tudo mais. Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas, o profissional, o escritório, o arquiteto em si, ele precisa saber se posicionar. Sim. Né? Se você é um arquiteto que não tem a base formada e acha que a IA vai resolver o teu problema, não. do tipo, Não olha, vai. fechei um projeto hoje, vou colocar tudo no prompt, o projeto vai estar pronto amanhã, daqui uma semana eu apresento, uau! Já aprovou, tá? Ganhei a vida. Só tem um problema. É. O que esse profissional não entende, e esse vai ser extinto. Certo. É uma pena, né? Alguns pensam assim, mas ele vai desaparecer. Vai. O arquiteto vai ser engolido, Vai por ser. exemplo. A grande questão é que ele não entendeu ainda que o cliente pode fazer a mesma coisa. Exatamente. O cliente pode literalmente abrir o laptop e colocar no prompt tudo aquilo que Os ele comandos, colocou, o que foi o faz. próprio cliente que passou e que brifou Exatamente. para ele, e a casa vai estar pronta. O próprio cliente O faria. ambiente vai estar pronto, o lugar vai estar pronto. Você entendeu? Sim. Então, se esse cara não entender que a IA, na verdade, ela é uma ferramenta tecnológica Para que ajudar. está aí e literalmente ela pode te Ajudar, ajudar, ela sim, pode ser muito sim. útil, sim, Não vai substituir. numa vertente, numa parte do escritório, Sim. sensacional. Porque facilita processo. Agora, tal, se né? ele é aquele profissional que vai achar que a IA vai resolver a vida dele e que ele vai fazer Que ele vai 10 sentar projetos lá por e. semana e que depois ele vai correr no parque Sim. não. Esse não, vai ser esquece, porque ele vai ser engolido pela própria IA. Sim. E aí ele vai perder literalmente todos os clientes, o que é uma pena, né? Se Sim. ele já tiver ou estiver conquistando, enfim. Porque é Então, uma coisa. eu acho que é inevitável. É inevitável, mas nós E temos ela, que sem usar dúvida alguma, é positiva. positiva Você e temos entendeu? que usar para o nosso bem, para ajudar a Ponto gente final. a facilitar Com os certeza. processos da O que empresa. você do falou escritório. agora, a próxima vez que for lá, você me mostra e me explica. Tá. Eu não entendi, né? Você falou, olha, tá ajudando a gente a ler projeto, a fazer... Ótimo. Você Sim, codificou algo que pode ser usado na tua empresa. Sim. E que literalmente vai facilitar o teu dia a dia. Facilitar o nosso dia a dia ali, mas em relação à parte ali mais O que fica técnica, claro, ali, entendeu? cara, Agora, o que fica a parte absolutamente produtiva. claro. E aí, isso é uma outra coisa. Aham. Faz alguns minutos que a gente não rasga seda. Agora eu vou rasgar Sim. essa, então. É uma outra característica da Siligram. Tá. Vocês têm funcionários. Eu conheço a Siligram há mais de 15 anos. Mais, Não sei quantos, mas com certeza mais de 15 anos. sim. Vocês têm funcionários lá De 15 anos. de 15 anos. Ou mais. Ponto final. É isso Então, aí. o que precisa ficar claro, o que é sensacional, né?
O Kaique, por exemplo, que monta, na grande maioria das vezes, as nossas obras, Sim. sei lá há quanto tempo ele está lá. Ele conhece ele exatamente... Ele era adolescente quando chegou lá. O procedimento do escritório. Ele conhece exatamente o procedimento dos nossos clientes. Não, você não vai entrar. Sim. Você tem que limpar, tem que forrar, tem que fazer aquilo. Pô, você entendeu? Esse é o tipo de coisa... É uma cultural já ali, né? Que esse ponto, né? E eu imagino quantos outros clientes ele atende da mesma forma. Todos. E muitos clientes que sabendo, eu quero o Kaique, eu quero o Daniel, eu quero, então... Ponto final, porque tá acostumado. Eles pedem, entendeu? Então, assim, você ter essa equipe, parabéns, equipe. essa equipe há tanto tempo lá, sim. É extremamente positivo, né? E é muito bom para todo mundo, para todos os envolvidos no processo. Para os clientes. Eu acho que é a mesma coisa, né? A gente, inclusive, fica mais seguro e tudo mais. Sim. Agora, tem que deixar claro para eles também, nesse caso eu acho que é muito mais difícil, mas enfim, que a IA não vai engolir a equipe. Não vai, de maneira alguma. Você entendeu? Ponto final, que é o grande temor de todo mundo, quando surge qualquer... O meu emprego... Agora, tem empregos... Vamos colocar uma coisa que já desapareceram há muito tempo. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Com outros é inevitável. Volta algumas décadas atrás. E aí eu te falo. Quem desenhava os automóveis? Engenheiros, a mão. Um cara com uma caneta hidrocor, colorida, linda, estupenda. Esse cara ainda existe, de vez em quando faz umas catástrofes. Sim. Por exemplo, como o cara da Jeep fez com o Jeep. Da Ferrari agora. Sei lá qual Jeep, alguns anos atrás. Que o Jeep... Nossa, acho que foi o pior projeto da vida dele. O cara é bom, muito bom. Eu não sei qual é o teu nome, não lembro, mas você é muito bom. Não, sei também. Enfim, mas pisou ali, né? Ele escorregou feio e ok. Agora... Quantos você tem hoje? São raros. Que desenha... Você acha que tem um cara com uma caneta desenhando BioID? De maneira alguma. É uma profissão que foi extinta pela tecnologia. Como muitas outras. Né? Ponto final. Como muitas outras, sem dúvida alguma. Os bracinhos, os robozinhos, um monte de coisa que a gente já sabe que existe. E quem vai para a China, embora o Marcelo tenha me mandado para lá e eu não fui, volta relativamente assustado. Volta assustado. Tem robô que conversa com você. Sim. E isso é normal. Né? Então, assim, a gente sabe o que vai acontecer ainda. Sim. Agora, não vai substituir. Não vai. Não vai. A parte de fabril, a parte de produção. É o tipo de coisa que está aí, literalmente, para somar. E eu acho que é característica nossa. Nós entender temos que usar para nosso crescimento. Ajudar o nosso processo. Sem dúvida alguma. Jamais substituiria pessoas. Eu acho que sobre IA é isso, assim. Para mim, medo zero, ao contrário. Toquei nesse assunto porque é uma coisa do momento. Né? Buscar ferramentas, verificar, como você mesmo falou, o que ela pode usar, o que ela pode usar, não, o que ela pode somar, melhorar, aonde a gente consegue, ajudar, sabe, articular para que isso não é nem elimine o processo, mas torne mais fácil, faça acontecer realmente de uma maneira mais produtiva. Sim, é isso, porque realmente vai acontecer, então que aconteça de uma melhor maneira pra gente, né? Então, sem dúvida alguma. Se a gente sabe que tem e vai continuar... Enquanto ela continuar existindo. Exatamente. Enquanto não aparecer uma outra coisa pra engolir aí a... Você entendeu? E fazer ela desaparecer. Mas é isso, E ok. E é isso, né? Queria agradecer aí a sua presença. Né? Encerramos? Espero que, né? Nossa, a gente fala... Tem mais algum assunto? Estamos há quase 2 horas já, quase 2 horas. Nossa Senhora, 2 horas? Quase 2 horas. Não vai precisar de muita edição. 1h40 já. O papo foi bom, porque eu não percebi. Ótimo. Não, foi ótimo, né? Não sei se eles gostaram do lado de lá. Espero que tenham gostado. Mas a ideia desse nosso programa aqui, nesse podcast, atingiu o objetivo? Com certeza. Né? Porque a ideia é um bate-papo mesmo, entendeu? A gente tem que esquecer que tem uma câmera gravando, né? E conversar. Sem dúvida alguma. Como se estivéssemos. Você lembra, olha pra lá. A gente olha pra lá, mas. Conversa com ela. Como se estivesse. Porque afinal tem um espectador do lado de lá. Exatamente. Então, esse nosso projeto aqui, esse nosso canal, esse nosso podcast, é para mostrar isso, o bastidor, a amizade, a parceria com o profissional, a empresa e tal. Porque a gente acaba tendo uma parceria de início, mas acaba ficando amigo, né? Então, começa a ter um vínculo maior. Não tem legal, como, né? Passou os 10 anos, já passou muito tempo. Então, de todas as pessoas que eu quero convidar para vir aqui, todos a gente constrói uma relação de amizade. Né? Isso é importante. De profissionalismo, de parceria, de comprometimento. Então, isso é muito importante. Então, todos que vierem aqui vão ser eu acho nesse que sentido. A ideia desse canal
para vocês, né, da Ciligram, foi bem assim importante e faltou a palavra agora, não é a característica que eu quero usar, mas essa história de mostrar o bastidor, mostrar o por trás da bancada, mostrar que o material, né, que você usa para produzir o que você vende. Tem essa gama gigantesca de possibilidade e as pessoas não enxergam. Então, assim, isso, e acho que a gente demonstrou um pouco disso hoje, pelo menos era o meu objetivo quando você convidou e tal. Falei, tem que explicar que o core é muito mais do que uma pia. Isso, exatamente. Né? Muito mais do que uma pia. Né? Você pode fazer o que você quiser. Recentemente, por causa de um outro projeto, como você falou, você mandou pra gente o catálogo novo agora para eu ter certeza se aquilo ainda estava em linha. Exatamente. Que eu estava pensando e tudo mais. Então, assim, vai em frente, sucesso. Muito obrigado. Entendeu? Para todo mundo. Não, e a gente espera que realmente dê super certo. Espero que eles tenham gostado. Espero que as pessoas gostem, assistam, divulguem, né? Mais material. Não falei no começo do vídeo, mas se inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta, divulga. Isso é muito importante pra gente, pro crescimento, pro engajamento. Clica no joinha. Clica no joinha. Precisa fazer um ativa o sininho, o joinha de Cória, né? Exatamente. Ele levanta. Vamos ganhar uma plaquinha também aqui do YouTube. Você entendeu? Isso, quando a gente receber a nossa plaquinha do YouTube, eu vou querer que seja Cória. Cória, né? Acho que é de acrílico, né? Do YouTube. Eu não sei como é que é. Deve ser acrílico ou material. Tem que ser, com certeza tem que ser. YouTube, quando a gente atingir aí um certo número de visualizações e for enviar a nossa plaquinha, a gente vai fazer em Cória, tá? Então já fica certo já. Você pede o projeto, já faz a plaquinha, manda pro YouTube validar, eles chancelou, manda de volta, manda pra gente. Aqui e maravilha. A gente vai fingir surpresa, quando abrir vai ser em Cória. Nossa, em Cória. Com certeza. mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, obrigado aí. Esse é o nosso objetivo do canal, é trazer os parceiros, amigos, né? E cada vez mais divulgar Cória, divulgar a empresa, divulgar a Dupont. Então, esse realmente é o objetivo. Contar histórias, bastidores, perrengues, como eu falei, né? E é legal esse bate-papo, porque a gente acaba contando história que a gente nem lembrava mais. Tal, então, né? Na verdade, eu acho que a gente sempre fez isso, né? Mas de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais segmentada, sem microfone, sem e câmera, ponto. Muitas vezes entre uma obra e outra. Agora você vai pra lá, você vai me encontrar mais tarde? Sim, vou. Vamos, então tá bom. Exatamente. Tá, depois do almoço a gente se vê. Vamos almoçar? Não, então vamos almoçar. Ótimo, aí a gente quando já vai direto, não sei pra onde. E já mede, já faz, já tira dúvida. Ok. Juntou tudo, aqui é mais confortável. Mais confortável, é gostoso. Mas obra é importante. E o Marcelo sempre usa uma frase, né? Usa ainda que eu gosto bastante, que ele fala que a gente vende valores, vende tudo, e o Cória vai de brinde, né? Então isso é legal, né? Porque a gente está vendendo o valor da empresa, o valor da pessoa, o valor do profissionalismo, e aí o cliente ganha o Cória de brinde. Então isso é legal. Na nossa área isso é indispensável. Indispensável. Ela é assim, permeada por um amadorismo que quando você encontra profissionais, seja profissionais individuais ou empresas como vocês, assim, isso tem que ser exaltado, literalmente, é super importante. Rasgações de seda à parte, não, é verdade, a gente fez isso algumas vezes aqui, e agora falando de uma maneira mais séria, antes de encerrar, eu acho que assim, como você falou, é buscar a excelência o tempo inteiro, e isso transparece no trabalho de vocês, e é exatamente o que a gente espera dos parceiros de escritório. Tem que buscar excelência, a gente nunca vai alcançar a excelência, nunca, né? Mas temos que estar sempre correndo atrás dela. Carlos, a gente não encerra nunca se você não continuar. Você tem que dar tchau para eles, pessoal. Bom, então, primeiramente, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Espero que tenha gostado. Espero que depois assista e divulgue e guarde com carinho, porque realmente esse convite foi dar o nosso joinha, com todo o carinho. Então, joinha, sininho, like. Pessoal, para quem assistiu. Muito obrigado. Pessoal, mais um episódio. Cória, Ciligram, vamos produzir coisas. Isso aí. Se inspirem com esse episódio, produzam tudo que vocês quiserem. Inclusive bancadas. Bancadas eles também. Executam. Bancadas também. Mas tudo bem. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Ulisses. Pessoal, mais uma vez aí agradecendo. Muito feliz por esse episódio. Daqui a um tempo, mais convidados. Como eu disse para o Ulisses, todos que sentarem aqui nessa cadeira vão ser convidados especiais, tá? Então, você que foi convidado e aceitou, muito obrigado. E os próximos que eu irei convidar também, se puderem aceitar, agradeço demais, tá bom? Obrigado e até o próximo.